Projeto Ambev, depoimento de Renato Narras Batista, entrevistado por Ana Elisa, São Paulo, 18 de novembro de 2003. Realização Museu da Pessoa. Entrevista número CBA 008 de 2003. Boa tarde, Renato. Boa tarde. Eu vou pedir para você dizer o seu nome completo, local e data de nascimento. Renato Narras Batista. Nasci em Presidente Prudente, dia 8 de fevereiro de 66. Você podia contar pra gente como e quando que você começou a trabalhar na Ambev? Sim, eu comecei a trabalhar na Ambev em agosto de 97, portanto há 6 anos e meio aqui na companhia. Eu vim de uma empresa, dos mesmos acionistas da companhia em 97. Você veio da Antártica ou da Brahma? Eu vim da Brahma. E qual a sua função atual? Sou gerente nacional financeiro de distribuição. Você podia descrever pra gente como é que é o seu trabalho? Claro. Bom, eu trabalho na diretoria de vendas e distribuição. Na diretoria de vendas e distribuição nós temos 5 gerências, sou um dos gerentes. Sou responsável por toda a área administrativa e financeira do Centro de Distribuição Direta e da administração de vendas aqui na C. Essa distribuição direta, você podia explicar? Claro. Temos 35 centros de distribuição direta espalhados pelo Brasil. E nesse centro de distribuição direta, nós atendemos diretamente o mercado, atualmente com 3.500 vendedores. E na área de operações nós somos responsáveis por toda a entrega e por todo o suporte administrativo para a operação de vendas. Né? O que seria a C que você falou? Assim, a administração central, o escritório central da companhia, é esse escritório que atualmente está na Renato Paes de Barros, em São Paulo. Certo. Como que foi assim, esse processo de você sair da Brahma, se fundir com a Antártica? Como que você fez esse processo todo? Bom, eu tive uma participação muito próxima disso, porque eu participei do War Room. Né? Então logo foi anunciada a fusão entre as duas empresas, nós tivemos um War Room, que é uma equipe composta por pessoas das duas empresas, né, que se reunia com o objetivo de identificar as melhores práticas e definir a forma de atuação dessa nova empresa que está sendo criada. Né. Então, por ter participado disso, ter acompanhado de perto, foi um processo, e por ter sido um processo relativamente longo, em função de restrições do CAD, quer dizer, a Ambev não pôde funcionar tão logo foi anunciada. Tivemos o CAD, tivemos toda uma série de discussão. Então nós passamos quase 9 meses discutindo. Então, para mim, a transição foi mais tranquila. Né? Teve um outro desafio que você passou na companhia desde que você começou? Sim, eu vim para a companhia para trabalhar na montagem dos centros de distribuição diretas. Né? Então, quando eu cheguei aqui, nós só tínhamos um funcionando, que era de Recife. Né? Quer dizer, a participação do centro de distribuição direta no volume da companhia era alguma coisa próxima de zero, né? Era muito baixa a participação. E nesse período todo eu acompanhei todo esse crescimento explosivo que teve a distribuição direta. Hoje a gente deve ter aí quase 40% do volume da companhia, né? Fechando o ano de 2003, quase 40% do volume da companhia no centro de distribuição direta. E eu acompanhei todo esse crescimento aí com uma série de... participei de todas as praticamente todas as forromaturas, né? Que são as festas de lançamento dos CDs, né? E uma série de histórias, acompanhei toda essa história vitoriosa dos CDs aí na companhia, né? Você podia contar alguma pra gente? Eu acho que tem uma história bastante interessante e que mostra bem o que é a cultura Ambev, né? Nós começamos montando o centro de distribuição direta para operar operações relativamente pequenas, operações com 20 caminhões, 30 caminhões, e foi esse modelo que prevaleceu aí no primeiro ano, nos 2 primeiros anos de operação. Né? E depois que foi criada a Ambev, no Rio de Janeiro e São Paulo,
nós unificamos os CDs, os antigos CDs da Antártica e da Brahma. E aí a realidade para a gente passou, em termos de centro de distribuição direta, passou a ser muito diferente do que ela era até então. Passamos a ter operações maiores, que trabalhavam com um volume de SKUs, quer dizer, embalagens padrões de produtos, né, um número muito maior. Isso mudou toda a realidade da operação. E aí, quando cresceu, né, nós não estávamos preparados para crescer, né, e passamos a ter algumas dificuldades vendíamos e não conseguimos entregar, quer dizer, não conseguimos entregar aquilo que estava prometido para o mercado, enfim, porque não estávamos estruturados para operar uma operação do tamanho que ficou, né? E eu me lembro bem que no ano de 2000, tão logo foi criada a Ambev, nós unificamos os antigos CDs da Brahma, que ficava em Campo Grande, com o da Antártica, que ficava em Jacarepaguá. Colocamos tudo num lugar só, unificamos e levamos o CD para a fábrica do Rio de Campo Grande, né? E aí, nossa operação, a antiga operação da Brahma, estava acostumada a operar com um determinado número de SKUs. No momento que veio todo o portfólio da Antártica, passamos a ter um volume de SKUs muito maior. E aí, em 2000, nós tivemos, na primeira semana de setembro, um fim de semana muito bom, né? Logo um consumo muito alto, e aí a gente não teve capacidade de entregar tudo naquele fim de semana, né? E aí o complicado é que 7 de setembro seria um feriado, numa quinta-feira, né? Então o caos estava anunciado, né? Então, tem uma coisa lá na cultura da Ambev que diz o seguinte, né? Nós gostamos de estar onde as coisas acontecem, gostamos de gastar sola de sapato, né? E aí, na ocasião, a diretoria de distribuição direta, existia diretoria de distribuição direta, né? Luiz Fernando era o diretor de distribuição direta, tínhamos 3 gerentes aqui. E aí, ao invés de ficarmos aqui no escritório esperando o problema acontecer lá no Rio de Janeiro, todo mundo, inclusive o diretor, Luiz Fernando, o Bernardo, que hoje é o diretor do Rio, estava aqui, o Gustavo Albuquerque, Bruno Cireno, Danilo, nós 5 pegamos um avião e fomos exatamente na quarta-feira, na véspera do feriado, acompanhar a operação. A gente não tinha certeza de onde é que estavam os gargalos, a gente sabia que tinha um monte de problema e que o resultado final era que a gente não conseguia entregar tudo aquilo que foi vendido. Então, nós decidimos ir lá para o Rio, na véspera do feriado, estava um dia maravilhoso, né? O fim de semana prometia tudo que tinha direito, e nós fomos e começamos o nosso dia às 7 horas da manhã no centro de vendas, acompanhando os vendedores saírem em rota, né? Depois saímos com alguns vendedores em rota, nos dividimos, uma equipe ficou com a área de vendas e a outra equipe foi para o armazém para acompanhar, né, toda a preparação, porque no final do dia os vendedores voltariam com os pedidos e aí o armazém teria que realizar todos os carregamentos, né, para concluir o carregamento às 5 horas da manhã, para 6, 7 horas da manhã os caminhões saírem às ruas e poderem fazer as entregas, né? E aí o que a gente viu foi a gente viveu toda uma série de problemas ao longo da operação e teve de tudo, teve reunião matinal que não acabou no horário e aí portanto o vendedor ia demorar para chegar, né? Então tínhamos que corrigir o processo para o vendedor sair no horário. No armazém, nós fomos para lá e acompanhamos todas as etapas do armazém em loco, né? Eu me lembro do nosso diretor Luiz Fernando entrando num caminhão de puxada, ficando 3 horas na fila esperando o carregamento acontecer, voltando vermelho, né? Irritado, furioso para o centro de distribuição. E nós acompanhamos o vendedor voltando atrasado, aí os pedidos são criticados, né? São submetidos a uma crítica de condições comerciais, prazo, e aí esse processo demorando muito também. Consequência disso, o carregamento só começando 10, 11 horas da noite. Consequência disso, não sendo possível carregar tudo que tinha que se carregar e ficando um monte de carga para ser carregada no dia seguinte, portanto, uma série de pontos de vendas não sendo atendidos, né? Mas isso foi muito rico para a gente, porque dali nós saímos com uma anotação de, pelo menos, eu me lembro que eu fiquei responsável por anotar tudo, nós saímos ali com 100 pontos anotados
É interessante que esses 100 pontos viraram nosso plano de ação para construir o que a gente construiu nos próximos 3, 4 anos, né? Então isso é uma característica muito forte na cultura Ambev. A gente faz questão de estar lá onde o problema está acontecendo, né? E de lá saem, e isso direciona o nosso trabalho dali para frente, né? E quando a gente vê hoje os centros de distribuição operando como operam, né? Sendo modelo de operação, é muito legal, muito gratificante ver que aqueles problemas que nós pegamos lá atrás, né, se transformaram em ações e, mais do que isso, estão aí funcionando e estão garantindo aí o sucesso da Ambev no mercado, né? Então, você diria que a cultura da Ambev aproveita esses probleminhas que aparecem como lições? Não, mais que isso, sabe? Talvez um dos pontos mais importantes seja não se contentar em ler relatórios que terceiros escrevem sobre um problema, né? Acho que isso acaba sendo comum em outras empresas, mas definitivamente não é aqui. Aqui, se existe um problema, obviamente a gente não é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a gente nada melhor do que você levantar da sua cadeira, né, ir para a rua, ir lá onde o problema está acontecendo, perguntar para as pessoas, verificar. Então, só para te dar um exemplo assim pequeno, né? Nesse dia, a gente chegou às 6 horas da manhã e saiu, terminou o dia às 5h30 da manhã do dia seguinte. Quer dizer, quase que rodamos 24 horas aí no ar, vendo tudo o que acontece, acompanhando uma operação de cabo a rabo. Acho que eram 3 horas da manhã, né? Lá no CD Rio, aonde funciona o armazém, o escritório administrativo, tem um escritório administrativo que fica no 2º andar, portanto é possível acompanhar a operação de cima, né? Tem um escritório com 2 lances de escada e você acompanha tudo que está acontecendo com a operação. A gente estava lá em cima, aí de repente estava acontecendo o carregamento de produtos, e o carregamento de produtos acontecia como se o caminhão fosse um carrinho de supermercado. Imagina um consumidor que vai a um supermercado, ele pega o carrinho dele e vai colocando as coisas dentro do carrinho, né, do começo ao fim, depois ele chega no check-out e paga a sua conta, né? Então o nosso carregamento estava funcionando assim. E aí a gente estava lá em cima, 3 horas da manhã, uma fila enorme, né, acontecendo numa velocidade que não era mais adequada, mas enfim, estava acontecendo. De repente parou a fila, né? Bom, parou a fila, né? E aí começa a dar um desespero, porque você vê um caminhão lá e é uma fila enorme, fila crescendo, e aí começa a complicar tudo. Bom, acho que nós 5 descemos, né, junto com a equipe lá do CD, e fomos ver o que estava acontecendo. Aí o que aconteceu? Faltou um produto a ser carregado. Era um produto de baixo giro, né? Nem me lembro qual o produto, mas faltou o produto, e por conta disso parou todo o resto. Então não parecia ser um desenho inteligente, né? Na hora ali mesmo, surgiu a ideia, por que a gente não pega os produtos de baixo giro, coloca num lugar separado e deixa os produtos de alto giro para funcionar, para o carregamento ser contínuo nesses produtos, depois a gente vem aqui para o carregamento de baixo giro. Quer dizer, é uma forma mais inteligente, né, de você fazer isso, e você não cria um gargalo para a operação. Pois bem, esse modelo de carregamento dá muita satisfação de ver que hoje esse é um modelo que funciona em todas as operações do Brasil. E esse diagnóstico, essa reflexão surgiu do momento que a gente estava ali, quando o problema estava acontecendo. Dali surgiu uma ideia, dali surgiram testes, dali surgiu a iniciativa de mudar o processo, né? Seria muito mais difícil se a gente tivesse sentado aqui confortavelmente aqui no escritório central, ouvindo falar no dia seguinte que deu um problema, quer dizer, chamando o especialista de lá, ouvindo uma ideia cá, outra lá. Talvez a gente daqui a 2 anos chegasse à mesma solução, mas aí perderíamos 2 anos importantes aí pela frente, né? Então esse que eu acho que é o grande diferencial, gastar sola de sapato, e gostamos disso e gostamos de estar onde os problemas acontecem, né? Renato, mudando um pouquinho, o que você acha dessa iniciativa da Ambev de estar resgatando a história das empresas, da Brahma Antártica, do projeto Memória Viva? É uma iniciativa maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de conferir
o que está exposto aqui no nosso escritório, né? Mas num país que tem uma carência tão grande de memória, quer dizer, empresas que têm uma história centenária e tão interessante aí para contar, não podem de jeito nenhum deixar de fazer isso, né? E acho louvável, e o que puder contribuir para isso, eu gostaria muito de contribuir. Por fim, Renato, o que você achou de estar dando seu depoimento, contando essa história, do seu trabalho pra gente, É muito legal, né? Apesar de entrar aqui sem saber o que ia acontecer direito, né? Eu acho que é bastante legal poder dividir isso com as pessoas, muito legal. Quer dizer, como a possibilidade de botar um tijolinho lá num negócio que um negócio muito grande aí que está sendo construído, né? Então tá, obrigada, Renato. Tá ok.